Bem, pessoal, vamos lá, mais uma questão do IFCE Técnico Integrado 2018.1, questão 34. O enunciado da questão 34 diz o seguinte: uma companhia aérea oferece uma viagem de Fortaleza a Londres, que é constituída de dois trechos aéreos com uma espera entre os voos. O primeiro voo leva 3 horas e 30 minutos para ir de Fortaleza a São Paulo, enquanto o outro, de São Paulo a Londres, tem duração de 11 horas e 30 minutos. O tempo que o passageiro fica em São Paulo entre um voo e outro corresponde a 25% do total da viagem. Tá? Informação muito importante. Levando em conta que o horário de Londres está 3 horas adiantado em relação ao horário de Fortaleza, um passageiro que iniciar a viagem escrita acima das 16 horas, no horário de Fortaleza, terminará o percurso no dia seguinte, no horário de Londres. Então, note, pessoal, que esse problema ele tem vários detalhes que você tem que prestar atenção. O primeiro detalhe é que esta viagem ela é feita em 3 partes, tá bom? A primeira parte seria de Fortaleza a São Paulo, tá? Vou colocar só FS. O segundo trecho, que seria o intervalo, que eles ficam lá parados. O terceiro trecho seria de São Paulo a Londres, tá? Cada um desses trechos, né, vão completar o total da viagem. Tá? Esses trechos somados vão me dar o total da viagem. Vou chamar aqui de V. Eu vou resolver esse problema mais como uma equação, pelo menos a primeira parte dele. Então, vamos lá. O primeiro trecho da viagem, ele disse que dura 3 horas e 30 minutos, certo? O segundo trecho, ele não diz quanto tempo leva. Ele fala que é 25% do total da viagem. Como eu não sei qual é o total da viagem, esse trecho aqui eu vou escrever apenas como 25% da viagem, tá? Detalhe, algumas frações podem ser representadas como percentual e vice-versa. Tem algumas percentuais que é mais prático você escrever como fração, como 50%, que é a metade, e 25%, que representa um quarto. Então, em vez de trabalhar com porcentagem, nesse caso aqui, eu vou escrever que o intervalo é um quarto da viagem, tá? Viagem que eu chamei de V. São Paulo a Londres são 11 horas e 30 minutos de viagem. Então, se eu somar 3 horas e 30 minutos, mais um quarto da viagem, mais 11 horas e 30 minutos, eu vou ter a viagem toda. Note que aqui eu tenho uma equação, o único detalhe e cuidado que eu tenho que ter é em somar esses tempos. Vamos aqui. Então eu tenho 3 horas e 30 minutos. Eu vou somar com um quarto da viagem, vou fazer primeiro a soma desses dois aqui, ok? Eu tenho aqui mais 11 horas e 30 minutos. Fazendo a adição, eu vou ficar aqui com 14 horas e aqui eu vou ficar com 60 minutos. Mas eu sei que uma hora, né, corresponde a 60 minutos. Então eu vou transformar esses 60 minutos em uma hora e somar as 14 horas que eu tenho aqui, dando um total de 15 horas. Ok? Então essas duas partes aqui somadas dão exatamente 15 horas. Vou escrever só o 15. Mais um quarto da viagem é igual à viagem toda. Raciocinando aqui em cima dessa minha resposta, eu posso escrever como equação. Se eu vou trabalhar como equação, então eu vou tirar o MC, que seria 4. Tá? Divide no denominador, multiplica no numerador de cada um. 4 por 1 dá 4, vezes 15 vai dar 60. 4 por 4 dá 1, vezes V, V. 4 por 1 dá 4, vezes V, 4V. Cancela os denominadores. Eu vou ficar com 4V igual a 60 mais V. Então, a igualdade, se eu troco todo mundo de lado,
não há necessidade de trocar o sinal. Então, eu vou ficar com 4V menos V menos V, né? Passei para lá, trocou o sinal, igual a 60, 3V igual a 60. Então, 3 vezes o número é 60, esse número vai ser 60 dividido por 3, o espaço aqui acabou, então a viagem toda leva 20 horas. Né? Teriam maneiras mais simples de você trabalhar isso aqui, né? Você poderia raciocinar em cima dessa parte aqui, certo? O que é que você poderia pensar em cima disso aqui? Ó? Se 1/4 da viagem foi no intervalo, a outra parte seriam os 3/4, né? Correspondem a o tempo total. 1/4 corresponde ao que ele ficou lá e 3/4 correspondem às 15 horas, certo? Se 3/4 corresponde às 15 horas, né? Trabalhando lá o nível de sexto ano, né? Se eu dividir aqui por 3 e se eu dividir aqui por 3, 1/4 dessa viagem seriam 5 horas. E se eu multiplico aqui por 4 e multiplico aqui por 4, 4/4 da viagem, que é a viagem toda, seriam 20 horas. Isso raciocinando ao nível de questões do quinto, sexto ano. Ou então você poderia usar também regra de 3, tá bom? Fica ao critério de quem está resolvendo. A parte de raciocínio aqui. Bem, acabou? Não, né? Essa viagem ela vai durar ao todo 20 horas. Como ele saiu aqui de Fortaleza às 16 horas, se eu somar 16 horas mais 20 horas, eu vou ter um total de 36 horas. Acabou? Ainda não. 36 horas quer dizer que ele chegou no dia seguinte. Tá? Se eu pegar 36 horas e tirar as 24 horas, né? Passou de 24, isso aqui não dá 12 horas. 12 horas se ele olhar para o relógio dele. Ah, eu cheguei lá às 12 horas no meu relógio, que está com o horário de Fortaleza. Porém, ele está em Londres e ele disse que em Londres o relógio está 3 horas adiantado, então eu tenho que somar aqui mais 3 horas. Então, quando ele chegar em Londres, no dia seguinte, será às 15 horas do dia seguinte. Resposta certa, letra B. Ok, pessoal? Espero ter entendido. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, curtam o vídeo e até mais.